Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje, dia 8 de setembro, estamos aqui para voltar à escola dominical, na mesma revista, mas vamos fazer da lição 11. Louvado seja Deus. Essa revista da CPAD também, você vai estar aí apresentando a revista e você pode fazer parte. Eu quero dizer para os irmãos que essa escola dominical que eu dou aqui é para beneficiar as pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão impossibilitadas de estar indo na escola dominical. Tem pessoas que não têm condição de estar na escola dominical. Então, por isso eu faço esse espaço aqui no canal do Rei, a escola dominical. De repente você conhece alguém que não pode ir para a escola dominical porque está impossibilitado. Esse estudo é para isso, é para os hospitais, pessoas que não estão com condição de estar na escola dominical. E também aproveitar esse lance que deixar um convite a você, hoje dia 8, amanhã dia 9 e 10, nós vamos ter um congresso, um grande congresso aqui em Belford Roxo. Eu sou de Belford Roxo, Rio de Janeiro, e você que mora aqui próximo da localidade aqui, você possa estar amanhã, 8 horas, o congresso é 9 e 10. Então nós vamos ter o dia de evangelismo pela manhã, sobre a roda. Você também nunca viu esse evangelismo, sobre a roda de bicicleta. E vamos fazer uma caminhada e você está convidado para participar conosco desse congresso do Denver, na Assembleia de Deus, Belford Roxo. O endereço é esse aqui, olha. Você vai ver o endereço, tá bom? O endereço é esse aqui, eu não precisa falar endereço, já mostrei. E o Denver é esse aqui, tá bem? Então você vai conhecer, você que mora aqui na região de Belford Roxo, Rio de Janeiro, você mora aqui próximo, venha estar conosco amanhã, em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar a sua vida. Você que não é evangélico, é mais importante aqui ainda, que é o evangelismo, tá? Depois nós vamos ter aqui, na Rua Portugal, um encontro. Vai ter a caminhada, depois vai ter o encontro. E você pode participar conosco. Você que me conhece pelo canal, venha estar conosco em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A lição 11, que fala acerca da cultivando a convicção cristã, tá bem? Eu não dei os outros estudos porque Deus sabe todas as coisas. A gente pode falar o que nós podemos falar aqui, é isso que eu vou falar aqui. Aqui até a revista 10, a lição 10, nós não podemos falar aqui no canal do Rei, que senão não é bom, tá bom? Então, meu objetivo aqui no canal é ganhar alma para Cristo, é ganhar alma para Jesus. E esse estudo já foi falado para as pessoas que não estão possibilitadas na igreja, mas eu não sou professor. Mas se você quiser também, se eu não quiser ver o canal do Rei na Escola Dominical, você tem outro canal no YouTube que vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui. São professores formados, professores que têm um grau, né? O meu desejo é fazer para o hospital. Mas aí você pega no YouTube uma revista dessa e manda para a pessoa, um estudo desse e manda para a pessoa do hospital. A minha prioridade é o hospital, pessoas que não têm condição de estar na igreja, pessoas de idosos, pessoas que não têm condição. Então essa é a minha opção aqui no canal do Senhor do Rei. Vamos falar rapidamente, porque o tempo é curto para estudar. Cultivando a convicção cristã. Leitura bíblica em classe. Aqui eu falo aqui nesse estudo aqui no canal que a nossa classe é classe única, porque nós temos aqui pessoas crentes, pessoas não crentes, e essas são as pessoas que nós estamos fazendo essa classe única, tá bom? O texto aí, eu sempre falo, você tem um caderninho, o estudo você que não dá para revista, você vai estudar aí 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12.
é o estudo em classe. A nossa classe é única. Você é espírita, você é católico, você que não é evangélico, você possa estar conosco nesse estudo aí para a glória do Senhor. Porque nós vamos falar de Jesus aqui. Então vamos falar aqui sobre o comentário, a introdução. Eu vou cortar aqui porque eu não tenho tempo de falar muita coisa. A introdução é assim: diante das incertezas atuais, dois ataques à doutrina bíblica, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 2 Timóteo de 1, 12 a 14. Vou pular aqui um pouco. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de treva. O primeiro tópico é assim, a convicção espiritual. Quando eu falo aqui, amado, crente, eu estou falando para você que não é crente também. Você possa, eu falo aqui sempre, é mais importante você que não é crente também participar conosco nesse estudo, tá bom? A convicção espiritual. Poder do Espírito por orientação. Orientação divina. O Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, versículo 9. Anota aí. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônico. Atos 16, versículo 10, 12 e 17, 1. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalônico 1,5. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. 1 Tessalônicos 1, 6, 10. Assim podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e ser resultado a infiltração na transformação. Você que tem a revista vai acompanhar aí. Eu vou pular aqui o tópico 2, tópico 1, o número 2, que fala sobre a confiança em Deus. Eu vou pular uma parte aqui, você que tem a revista, para mim ter tempo aqui contigo. A perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo já teve uma perseguição ali. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancado com varas, em seguida lançado no cárcere interior com os pés no tronco. Atos 16, versículo 22, 24. Você lê aí depois. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, estava cantando hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram. A convicção espiritual. Mas nós vamos parar aqui para a gente explicar um pouquinho aqui rapidinho, que eu não posso ter tempo aqui. Paulo, quando ele
se converte ao Evangelho, Paulo ele tem uma convicção espiritual. Paulo ele sabia que ele ia sofrer perseguição, e antes dele entrar ali para pregar o Evangelho, ele teve uma revelação do Senhor. Quando a Bíblia fala, você vai ler o versículo que eu mandei você ler aí, passa a Macedônia, nós estamos nesse instante anunciando para muitas pessoas aqui no canal do Rei, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem, pessoas que ainda não tomaram decisão para Cristo. Então Paulo estava incumbido de levar a palavra do Senhor. E nós lemos aqui que Paulo e Silas, eles estavam em uma missão para anunciar o Evangelho. E após aquela revelação que eles tiveram, que eles levaram aqueles açoites, foram presos com seus pés algemados em pedra, preso ali com cadeado, mas mesmo assim, eles não desfaleceram na fé. Eles tinham a convicção espiritual de que aquilo que eles estavam passando era para o bem-estar do Evangelho de Cristo. Então, amado, muitas das vezes pode vir perseguição sobre a sua vida, pode vir, não vai vir açoite de varas, não vai vir você preso num cadeado, em algum lugar, mas você pode receber afrontos de palavra, tentando desanimar você, mas você tem que perseverar, ter a convicção espiritual de que você é uma pessoa em que tomou a decisão para Cristo, mesmo tendo a perseguição, mesmo tendo as tribulações. Paulo e Silas cantavam hinos ao Senhor. E Deus, em um instante nenhum, Deus deixou de ouvir o clamor, mesmo com açoite, mesmo com sendo murmurado em público, mas eles tinham uma convicção, uma certeza espiritual. Assim temos que ser nós, amado. Você que talvez muitas vezes a pessoa julga a aparência dos outros, talvez a pessoa julga que a pessoa quer se aparecer, mas não é desse jeito. É que Paulo, se ele fosse olhar para aqueles açoites, Paulo ia sair, Paulo ia parar, mas ele tinha uma convicção. Eu estou falando aqui nesse instante para você, você que vai estar comigo aí nesse vídeo, nessa live, que você possa meditar bem nessas palavras. Ainda que venha perseguição sobre a sua vida, ainda que se levante algumas pessoas caluniando a sua vida, permaneça firme. Porque o apóstolo Paulo, em hipótese nenhuma, ele deixou, louvado seja Deus, da sua certeza, da sua convicção espiritual. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, quando nós pegamos a palavra do Senhor, aceitamos Jesus, Jesus não prometeu ao crente, louvado seja Deus, Jesus não prometeu que nós teríamos casas boas, uma prosperidade grande. Jesus falou assim: olha, no mundo tereis de aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Quando Jesus falou isso, ele deixou bem claro para nós evangélicos que nós temos uma convicção espiritual. Nós temos que ter uma certeza da nossa salvação. Então você, meu amado, que você possa meditar nesse estudo hoje, porque eu creio que esse estudo vai ser levado em vários lugares, em hospital, pessoas que estão precisando de uma palavra. Ali tem pessoas que estão nesse estado. Por isso é o nosso objetivo aqui no canal, ministrar esse estudo. Quisera eu ser um grande professor, quisera ser uma pessoa bem de um profundo conhecimento, mas o meu conhecimento é pouco. Mas eu conheci uma pessoa que não tinha estudo nenhum, mas aquela senhora, quando ela pegava a ministrar a palavra, o Espírito Santo habitava naquela classe. As pessoas recebiam uma porção dobrada do Espírito, sabe por quê? Porque ela fazia a obra com coração, ela fazia a obra com amor. Eu não tenho conhecimento profundo, mas eu tenho desejo no meu coração de te ajudar
a você que está comigo nessa live. A confiança em Deus. O número 2 do tópico 1 fala sobre a confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, 1 Tessalônicos capítulo 2, versículo 2a, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida. Antes de pregar em Tessalônica, Paulo e Silas tinham sido publicamente espancado com varas e em seguida lançado no cárcere. Louvado seja o Senhor. Após essa severa provação, não esmorecia, mas, impelido pelo Espírito, vieram a Tessalônica, na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança anunciando a Cristo. Mesmo naqueles problemas que estavam passando, mas ele ouviu a voz do Senhor. Quando ele mandou que passasse a Macedônia, porque ali a revelação era que aquele povo ia ter muitas pessoas que ia ter uma convicção, que ia aceitar, porque tinha pessoa que estava precisando de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas, muitas vezes, nós encontramos, talvez no evangelismo, talvez anunciando pessoalmente, e nós encontramos pessoas com várias dificuldades, pessoas com vários tipos de coisas, e muitas das vezes nós procuramos beneficiar aquelas pessoas. Assim foi Paulo. Paulo ele levava as coisas de Deus séria. Paulo ele levava as coisas de Deus da maneira que a Bíblia ensina. Nós estamos nesse dia de hoje, dia 8 de setembro, anunciando essa escola dominical, a lição 11. E eu creio, amados, que você, no próximo vídeo que nós vamos fazer da escola dominical, você vai estar ali alicerçado conosco, porque eu estive estudando essa revista da lição 11 para frente, eu posso transmitir aqui. Louvado seja o Senhor. Então, amado, você já tem vários vídeos de escola dominical passada, no segundo trimestre, e hoje nós estamos aqui no terceiro trimestre, na lição 11. Que você possa estudar conosco e ter o desejo no coração de fazer esse estudo da palavra do Senhor. Desculpa. Fidelidade na pregação. Desculpa. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalônica 2:3a mostra que a doutrina cristã não procede de fábula inventada, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentira. Segundo Pedro 1,16. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era de satisfazer seus ouvintes com falso discurso. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação. Então, amado, muitas das vezes tem pessoas que inventam uma série de coisas, achando que atraindo as pessoas dessa forma vai conseguir esclarecer ela alguma coisa.
Mas o apóstolo explica aqui que nós precisamos ter a fidelidade na pregação. Nós temos que ter um esclarecimento para que a pessoa venha entender a verdade através da palavra de Deus. Não podemos pegar um evangelho anunciando uma palavra, cortando volta de um caminho para o outro e trazendo a mentira. A palavra de Deus é a palavra da verdade, é a palavra revelada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que toma a direção daquilo que nós estamos falando. É Ele que age, é Ele que dá o crescimento às pessoas. E eu creio que aqui nesse estudo nós vamos ter um grande crescimento, que nós estamos aprendendo com um líder muito grande. O líder que eu estou falando é o apóstolo Paulo. Ele está anunciando que nós precisamos falar sobre a fidelidade na pregação. Nós temos que ser uma pessoa que vamos esclarecer a verdade. Eu quero ver aqui nesse canal Museu do Rei pessoas entrarem no comentário dizendo assim: poxa, pastor, eu fiquei grato a Deus pela palavra que o Senhor ministrou, porque essa palavra entrou no meu coração. Você que não é evangélico, que você possa entender a palavra da verdade. Jesus, conhecereis a verdade, porque a verdade vai te libertar. Que você possa meditar bem nas palavras em que estou ministrando hoje aqui, na lição 11. Que você possa meditar bem. Vamos pular aqui para a convicção moral. Não vou ocupar aqui o tempo. Convicção moral. Você que tem a revista, você vai ver aí no 2 Coríntios 5,17, que fala acerca da conversão. Você que se converte ao Evangelho de Cristo, você vai ter uma mudança, a mudança de vida, a mudança de caráter. O que você falava está na revista aqui. O que você falava, você já não vai falar mais. Se você falar a palavra torta, você vai procurar falar a palavra de amor. Então, amado, você possa meditar bem nesse versículo. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta para Coríntios, ele fala sobre a nova pessoa, a nova criatura. Louvado seja o Senhor. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo, estou pulando aqui, tá? Você que tem a revista, você vai entender. Vai lá, nós estamos falando do tópico 2. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações, ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeiro. Somente o falso cristão é que busca poder influenciar por meio de bajulação mentirosa. Romanos 16:18. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Então, amado, veja bem, é o que nós estamos falando aqui nessa revista. Tem pessoas que querem pregar para o seu bem-estar, para ganhar, para agrariar as coisas, provocando uma palavra que vem trazer para a pessoa coisas que não é proveniente do Senhor. Essas pessoas, elas não têm um alicerce espiritual. Essas pessoas não têm uma espiritualidade, uma intimidade com o Senhor. Nós temos que pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, anunciar as boas novas de salvação, mas o evangelho da verdade. Não com ambição das coisas financeiras, não com desejo de adquirir bens próprios, mas com desejo de alcançar vidas para o Senhor. Esse é a nossa função aqui na terra. É alcançar vidas para Jesus, é ganhar alma para Jesus. Como ganhar alma para Jesus? É anunciar o evangelho da verdade, que a pessoa possa entender
que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é isso que o apóstolo está explicando aqui para a gente, que eu li aí, você vai estar meditando bem do que eu li, para você entender as coisas que estão falando. Reputação ilibada. Vou pular aqui. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo o lugar, demonstrando a coerência e a inteligência de seu apostolado. Então, o apóstolo está aqui que indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de recompensa, reconhecimento. Ele trabalhava no reino com desejo no coração de fazer aquilo que Jesus falou. Ele não estava olhando para a sua situação dele próprio, a situação financeira, a situação de bens. Não, ele estava anunciando a palavra da verdade, para que as pessoas viessem ter ali em Tessalônica um conhecimento da verdade. É isso que nós estamos aqui esclarecendo, porque quando nós entramos para o Senhor, aceitamos Cristo, nós temos que ter uma convicção de que o nosso desejo não é o nosso, nós temos que sentir o desejo espiritual de anunciar o Evangelho de Cristo, não com o interesse de usufruir bens, usufruir as coisas, que o nosso reino não é aqui, o nosso reino não é aqui, nós estamos aqui de passagem, de uma hora para outra, louvado seja o nome do Senhor, nós partimos. E como é que vai ficar a sua alma? Eu não posso ir para o fundo, mas a Bíblia mostra que teve um moço que ele construiu muitos bens, muitos celeiros, e ficou pequeno o celeiro. Então ele falou, vou construir outro maior e colocar muitas coisas ali. Mas naquele mesma noite o Senhor falou, loucos, o que vai fazer a tua alma? Então, amado, que você possa meditar nessas palavras aqui que nós estamos falando. O tópico 2 ainda no 3, já estamos terminando. A vida irrepreensível. O objetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5:27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura santa, justa e irrepreensível. Quer dizer, o apóstolo está lá em Tessalônica, anunciando essa palavra, transmitindo essa palavra, para que aquele povo ali viesse ter um crescimento espiritual. Paulo, ele tinha uma função muito de missionário, era um grande homem de Deus, onde ele está ali em Tessalônica passando por luta, batalha, mas anunciando a palavra do Senhor. Eu vou pular aqui um pouco para poder ganhar mais tempo. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Amado, você que tem a revista aí, você entenda que eu estou pulando, porque o vídeo já está ficando grande. Então, quando nós, como crente, eu vou passar um pouquinho aqui, do reino, é o reflexo de nível de sua comunhão com Deus. Quando nós, amado, temos uma comunhão com Deus, nós temos que ter uma seriedade, uma sinceridade com o Senhor. Então, às vezes, quando nós estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor, eu acredito e creio que nesse instante o Espírito de Deus está trabalhando na vida de alguma pessoa. Pessoas que estão precisando de se alicerçar, de ter a convicção que o nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus que pode solucionar os problemas de cada um de nós. Sem Deus, como é que nós vamos poder viver?
Então, amado, que você possa entender esse estudo de hoje, da lição 11, e talvez amanhã nós vamos fazer a lição 12. Não sei se vou fazer amanhã, mas que você possa entender a palavra da verdade, que Deus possa trabalhar no seu coração. Você que está comigo da escola dominical hoje, você possa entender que o nosso Deus, ele é o Deus de poder. Você possa ter uma comunhão com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 32, você lê essa palavra aí, você pode ter uma comunhão. Comunhão é você ter um contato com o Senhor. Então você que não é evangélico, você pega uma Bíblia aí emprestado com seu parente qualquer e lê essa palavra. Porque todos os versículos que eu estou falando aqui, eu estou lendo, mostrando o versículo. Não posso ler lá, porque o tempo não dá. Mas você possa entender aí, você lê também, tá bom? Eu sempre falo que pega um caderno, vai anotando aí para você estudando. Vamos falar sobre a convicção social. A convicção social é o tópico 3 da revista. Eu tenho certeza que vai ter pessoa que está com essa revista aí do terceiro trimestre, tá? A convicção social. Eu vou pular aqui para você vai explicar. Assim, o mal social tem origem no pecado. Crente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. 1 Tessalônicos capítulo 2, 8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. 1 Tessalônicos capítulo 2, 7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalônicos capítulo 1, capítulo 2, versículo 11b. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja de 1 Tessalônicos, capítulo 2, versículo 11. Então o apóstolo Paulo, nessa igreja de Tessalonicense, ele estava encorajando. Então ele dá tipo uma ilustração para que aquelas pessoas entendessem. Assim como a mãe, ela tem um cuidado com o seu filho. Assim como o pai se preocupa de ver o filho no caminho correto, no caminho certo, para ele não se envolver com coisas erradas. Assim é o nosso Deus. Paulo estava explicando naquela igreja de Tessalônica, assim é Deus. Deus ele tem um desejo muito grande quando nós estamos aqui anunciando esse evangelho e você está ouvindo a palavra de Deus e você começa a entrar na palavra e começa a entender o desejo do coração que Deus, ele está sempre pronto para nos ouvir. Deus, ele se preocupa com a sua igreja. Deus, ele se preocupa com cada um de nós. Deus, ele quer ver que nós possamos trilhar no caminho correto, no caminho santo. Então, a mensagem que fala de um profeta, não sei, acho que Zacarias, não lembro bem, que diz assim: assim como a galinha acolhe os pintinhos no tempo da trovoada, assim é o Senhor. Deus está acolhendo nesse instante pessoas aqui no canal do Rei, pessoas que estão com desejo no coração de falar assim: olha, eu quero seguir esse Deus. Ah, mas eu não tenho força. Ah, você pode pensar assim: eu não tenho mais força. As minhas forças terminaram. Eu te trago uma palavra de encorajamento. Que você possa, nesse instante, receber essa palavra no seu coração. E você possa entender que o nosso Deus, ele é o Deus da providência. Que você possa entender que Deus, ele é Deus. O salmista fala até uma palavra que eu acho muito boa. Se eu subir no céu, ali Deus está. Se eu armar a minha cama no mais baixo Seol, Deus ali está. Porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E ele está nesse instante cuidando da minha vida e cuidando da sua vida.
que você possa guardar essa palavra. Não vou poder mais falar aqui muito mais, porque estamos já, temos já passado, mas o tópico 3 da convicção social, já estou concluindo, que lá no número 2, que fala dedicação altruísta. Eu explico aqui, amado, porque eu sei que tem pessoa que vai estar com a revista aí e vai estar acompanhando comigo. E eu louvo a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho. Atos 20, versículo 24. Apesar de direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesado. 1 Tessalônica, capítulo 2, versículo 6b. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício fabricante de tendas. Louvado seja o Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma maneira dele ter o seu sustento. Nós estamos lendo aqui que o escritor colocou que ele era fabricante de tenda. Louvado seja o Senhor. Você vai ver aí em Atos 18, Atos capítulo 18, versículo 3. Está escrito aí. Então você entenda bem que o apóstolo Paulo, ele tinha a sua ocupação. Ele não estava preocupado de nada. A preocupação de Paulo era a dedicação de fazer a obra do Senhor. Era de ensinar o povo de Tessalônica. Louvado seja Deus. Aí eu vou ver mais à frente. Assim, para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade inlaxe, extenuando. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena, presta atenção, a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, e que digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Assim, ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema poderosa pobreza da igreja. Então, amado, a Bíblia não condena a pessoa que vive do salário, porque a Bíblia ensina que o obreiro ele é digno do seu salário. O que nós não pode fazer, ou seja, o que o ser humano não pode fazer, é usurpar as ovelhas, é tirar a lã das ovelhas. Ele tem que viver com o salário que Deus determinou para ele. Então, nós estamos vendo que pessoas hoje, infelizmente, no século XXI, tem pessoas que estão aí tão envolvidos com o dinheiro que eles esquecem das almas que estão sofrendo. Eles esquecem das pessoas que estão padecendo. Pregadores estão pregando um absurdo para pregar na igreja, e infeliz é aquele pastor que paga e aquele pastor que cobra. Porque isso, amado, vai contar em balança. No dia do juízo, vai contar na balança. Então, se você prega com amor, mas não cobra para pregar. Jesus disse que nós temos que dar de graça, que de graça recebemos. Se eu recebo aqui a unção de Deus para poder pregar a palavra, eu vou te abrir um pix aqui para pedir dinheiro? Não. Deus não se agrada com isso. O que Deus se agrada é quando nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor. A Bíblia não está condenando que o obreiro viva do salário. Não. Ele é digno. Mas o que nós queremos ver é aquela pessoa que está aí cobrando. Tem pessoa que está com agenda aí e hoje perdeu a agenda. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está pesando. Deus está trazendo a cobrança. Então, amado, vamos parar com esse negócio de vou cobrar para pregar, eu vou cobrar para cantar.
Não. O Espírito de Deus, ele quer que nós vivemos o Evangelho, anunciamos o Evangelho com carinho e com amor. Que Deus possa abençoar, já tem um tempo de vídeo, eu vou estar lendo só a conclusão aqui, que você possa ter gostado do estudo hoje, da lição 11, talvez amanhã vamos fazer a lição 12, não sei se vamos fazer. Eu vou ler aqui a conclusão só para a gente acabar. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. 1 Tessalônicos, capítulo 2, versículo 2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito. 1 Tessalônicos, capítulo 2, 4. Sua convicção moral como reflexo do temor de Deus. 1 Tessalônicos, capítulo 2, 5. E sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. 1 Tessalônicos 2, 9. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa do interesse do reino de Deus. Que esse estudo possa ser bem aproveitado para você, que você possa colocar nos comentários aí, que Deus possa abençoar a sua vida. Então, o nosso objetivo aqui, amado, é fazer a obra do Senhor, é anunciar o Evangelho. Nós não queremos se aparecer, porque aqui quem aparece é o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa, no próximo vídeo, estar conosco na lição 12, talvez amanhã, não sei se vou fazer amanhã, mas vamos dar sequência da lição 12 aqui, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar e você compartilhe o vídeo para outras pessoas, para outros lugares, pessoas que estão internadas no hospital, não pode estar assistindo a escola dominical, pessoas de idade, que Deus possa te abençoar a sua vida nessa instante. Nessa escola dominical, lição 11, hoje dia 8, e amanhã dia 9, o congresso maravilhoso, você possa estar aqui em Belford Roxo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, saindo daqui para poder fazer o evangelismo conosco. Amanhã é dia de missão. Eu estou fazendo a minha missão hoje, na escola dominical. E você possa estar conosco aqui amanhã, dia 9 e 10, congresso da Assembleia de Deus, onde que te mostra o endereço aqui. Você possa estar conosco em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pai querido, Pai amado, nesse instante, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que tem realizado em nossas vidas. Pai, te agradeço por esse estudo que nós tivemos aqui, Pai. Não foi um estudo que eu me preparei, mas foi um estudo que eu li a revista e transmiti a palavra. Que tu possa abençoar a vida que vai estar conosco estudando. Abençoando cada pessoa que está no canal do Rei. Abençoando a cada pessoa que está inscrito, pessoa não inscrita. Que tu possa abençoar cada um. Nos dá um dia de bênção para um dia abençoado. Abençoa o culto logo mais à noite para hoje, sexta-feira, dia 8. Que tu possa abençoar, Senhor, e dando para a vitória nesse culto hoje à noite. Derramando as tuas bênçãos e salvando vidas, ó Pai. Que esse vídeo alcance pessoas, ó Pai, nesse dia de hoje. Pessoas que queiram tomar uma decisão para Cristo. Pessoas que queiram aceitar Jesus como seu Salvador. Pessoas que queiram negar a si mesmo e seguir ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo. Que aguarda vir o Senhor e que tu diga dentro da sua casa, ou no seu carro, ou aonde você estiver, diga comigo. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.